Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um Conversas à Quinta. Desta vez vamos ter Miguel Ângelo, um dos grandes nomes da música portuguesa. Músicas intemporais que todos nós conhecemos. Vamos então enviar o convite ao nosso convidado, Miguel Ângelo. Esta emissão será transmitida em direto da Escola Secundária de Olhão, sede do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, de Olhão para o Mundo. Contamos convosco para nos acompanharem nesta nossa nova aventura. Quantas vezes vai deixar este sonho de espera? Vamos tentar novamente. Miguel, vamos tentar novamente porque às vezes a tecnologia não funciona. Ora, aqui estamos nós. Bom dia, Miguel. Bom dia, como estás? Tudo bem? Está tudo. Estamos aqui a ouvir um bocadinho das tuas músicas. Já ouvi muitas vezes eu. Não preciso ouvir mais. Acredito. Muito bem. Olha, Miguel, em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Portanto, Obrigado. Eu vou-te explicar um pouco. Nós somos o projeto cultural do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão. Temos uma rúbrica que se chama as conversas, nós chamamos-lhe conversas à quinta, mas muitas vezes tem a ver de acordo com a disponibilidade dos nossos convidados, que foi o teu caso também, e que temos entrevistado várias pessoas de todos os níveis para que, além de se darem a conhecer, para que também os nossos alunos da nossa escola, nós estamos em 3 escolas, estamos em Olhão, estamos em Moncarapaz e na Fuzeta, e obviamente todas as pessoas que nos veem, que nos seguem, possam conhecer um pouco mais o outro lado de quem é as pessoas, que elas às vezes só veem na televisão, não? Portanto, e então arranjamos esta fórmula muito, muito interessante de podermos chegar a toda a gente. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado, uma vez, obrigado por teres aceitado. Miguel Ângelo da Costa Magalhães, foste o fundador do grupo Delfins em 84, tu e com o Fernando Cunha, é isso? É verdade. Nós conhecemos um bocadinho antes, porque o Fernando é um bocadinho mais velho do que eu e começou a tocar com o meu irmão mais velho. E, portanto, foi o meu irmão mais velho que já estava, no fundo, me ouvia cantar lá no quarto, muitas vezes disse, olha, nós não temos ninguém para cantar, estamos a fazer uma banda, não queres aparecer lá na sala de ensaios? E foi assim, eu apareci lá, um bocadinho para fazer uma espécie de teste, mas também não havia mais candidatos, por isso acabei por ficar, e estamos se calhar no final de 82, mas ainda longe de haver Delfins, longe de existirem ainda canções próprias. Portanto, há ali um trabalho inicial, de 82 a 84, em que nós estamos à procura de perceber o que é que vamos fazer. Havia uma coisa que sabíamos, é que queríamos escrever em português, queríamos cantar música pop, tal como a que nós ouvíamos e que era basicamente anglo-saxónica, queríamos fazê-lo na nossa língua. Isso era uma luta, tentar que as palavras soassem bem, porque não estávamos habituados muito a ouvir cantar o rock ou o pop em português, e penso que muitos dos primeiros anos foi a tentar aprimorar uma escrita de canções pop em português. Muito bem. Porquê Delfins? Olha, foi por acaso. Como te disse, nós começámos em 82. Em 84 tivemos a oportunidade de ir para estúdio, gravar a sério pela primeira vez. E foi aí que precisámos de um nome.
porque nós não tínhamos vários nomes, mas não havia assim nenhum nome que gostássemos mesmo. E já estávamos em estúdio, nós gravámos o primeiro single em janeiro de 84, foi aí que nos batizámos Delfins, em janeiro de 84 nos estúdios de Passo de Arcos, da Valentim Carvalho. Gravámos com uma editora independente, na altura chamada Fundação Atlântica. Era uma editora portuguesa fundada por nomes como o Miguel Esteves Cardoso, ou Pedro Vaz Magalhães, Ricardo Camacho, Francisco Vasconcelos, que começaram a editar novos grupos. Assim, um dos primeiros grupos portugueses que eles editaram, o primeiro single foi a Sétima Legião, por exemplo, e depois os Chutes passaram por lá também, a Ana Mar, o Luís Madureira, uma série de outros intérpretes. Nós lançámos o primeiro single em 84 e estávamos em estúdio e já estávamos naquela, tem que aparecer um nome, o disco vai sair, nós temos que ter um nome na capa, pelo menos. E então foi assim no intervalo para café, que foi até o irmão do nosso guitarrista, que depois se tornou o nosso empresário, o nosso manager durante muitos anos, o António Cunha, hoje da Uguru. Foi ele que disse, assim, um bocadinho na brincadeira, ele disse, por que é que não se chamam Delfins? Nós primeiro ficámos assim, Delfins, que estás a gozar? Então, vocês são aqui de Cascais, do mar, do oceano, do azul, calhar era uma coisa gira. Nós achámos piada porquê? Para já era um nome que soava bem, não é? O Delfins, foneticamente é aberto, tinha realmente a ver com alguma frescura do som pop que a gente tinha começado a fazer na altura, tinha também um duplo significado, não é? Os Delfins também podiam ser os primeiros filhos, os primogénitos, aqueles que sucedem, os príncipes sucedem aos reis. Fala-se muitas das vezes na política, este é o Delfim de António Guterres, ou é o Delfim de António Costa, usa-se muito. Nós achámos que essa ambiguidade do nome podia ser interessante. E depois a razão final, nós andávamos à procura de um nome que fosse naquela tradição de os qualquer coisa. Os Beatles, os Rolling Stones, que nos chamassem, olha, lá vai o Delfim, não é? O gajo vai na rua e olha o Delfim. Queríamos um nome que pudesse ser usado dessa maneira. Portanto, foi ali mesmo, a meio da gravação do Vento Mudou, e da versão do Eduardo Nascimento e também do original Letras, que foi o nosso primeiro single, 84, que fomos batizados assim do nada. Muito bem, é engraçado. Mas portanto, nessa altura, quando foste fazer essa prova para seres, enfim, para começares a cantar com o teu irmão, estavas na escola nessa altura, não é? Se calhar nunca tinha passado nunca tinha passado pela cabeça que um dia irias viver da música, não é? Era um sonho pequenino. Isso eu já há muitos anos, desde os 6, 7 anos, que persegui esse sonho. Eu tenho que confessar que foi isso mesmo. Estamos numa altura, reparem, que o que é que há para um jovem se distrair, não é? Tens a televisão a preto e branco, 2 canais, o segundo canal, que era que começava com desenhos animados, só começava tipo às 6 da tarde, nem sequer tinha a emissão diária de 24 horas, e portanto nós íamos para a rua, íamos andar de bicicleta, íamos jogar a bola, íamos fazer corridas, etc. Mas assim, algo que nos tirava assim do nosso cotidiano mais realista era a música, era ouvir aqueles discos, ver aquelas fotografias de espetáculos, os pósteres, os artistas da altura, era aquilo que nos transcendia. Estamos numa época em que não havia possibilidade de ver filmes, não tinha aparecido VHS, quer dizer, havia os discos de vinil, basicamente. E os discos de vinil eram o nosso luxo, era aquilo onde nós procurávamos inspiração para a tal transcendência do dia-a-dia normal e urbano, era ouvir música, ouvir aquelas letras, ver as fotografias dos cantores, dos espetáculos ao vivo, as luzes, e tudo isso começou a fascinar muito cedo, posso dizer, logo 6, 7 anos. O primeiro disco que eu tive nessa altura foi o segundo disco dos Led Zeppelin 2, e depois comecei a ouvir coisas de rock, T-Rex, Status Quo na altura, Iggy Pop, que apareceu, coisas assim muito diferentes, mas, e claro, apanhei também, porque lá está, tinha um irmão mais velho, apanhei com o boom do rock sinfónico e dos grupos como os Yes, os Genesis, etc. E portanto, entre o rock sinfónico e algum pop, foi assim, digamos, que a minha introdução. E por isso eu te dizia, eu aí comecei logo, eu queria fazer isto. O meu sonho é em Portugal. Meus amigos dizem, mas é maluco, não é? vai, mas é estudar, não é? Mas foi, sabes que foi com muito trabalho, porque quando nós começámos a ensaiar e quando eu naquela noite de 82 fiquei lá a cantar regularmente com o Fernando e com o meu irmão e também com um teclista chamado António Silvestre, do início da banda, foi lá que nós começámos diariamente a trabalhar. E quando eu digo diariamente, foi mesmo diariamente, foi mesmo tipo um emprego. Ok, nós jantávamos e a seguir meus pais moravam no Monte Estoril, eu apanhava um autocarro para o centro de Cascais,
a seguir ao jantar e ficámos lá até à meia-noite. E depois íamos para casa, porque no dia seguinte tínhamos aulas de manhã no liceu. E, portanto, só aos domingos é que não ensaiávamos. Mas era giro, porque criou-se essa rotina de nós dizer, pá, nós temos que ser melhores músicos, nós temos que saber cantar melhor, escrever melhores letras, que era assim de segunda a sexta. E ao sábado era giro, porque os nossos amigos iam ter connosco à parte final do ensaio, para depois irmos sair para os copos. Né? Portanto, havia esse ritual de preparar a música para que sábado as pessoas que fossem lá já ouvissem alguma coisa decente. É verdade. Até, e como é que era, como é que os teus pais viam essa vossa paixão, tu e do teu irmão? Se calhar... Nós continuámos a estudar, eu particularmente era bom aluno, tinha ótimas notas, portanto eu acho que isso foi sempre uma almofada ali para a minha escolha, mas no entanto, tinha uma mãe que quando era jovem gostava muito de cantar e cantava para os vizinhos, etc. Só não seguiu porque na altura o meu avô não deixou seguir, porque na altura pensava-se que o sítio dos artistas era um sítio muito mal frequentado, não é? E então havia algum pejo dos pais acharem bem que os filhos fossem para o teatro, para a música, para a televisão. E depois o meu pai, também tinha outro exemplo do meu pai, porque o meu pai era empresário e ainda antes, assim, tipo quando eu nasci, decidiu mudar de vida e tirar um curso de pintura nas Belas Artes e tornou-se um artista plástico até ao fim dos seus dias. Portanto, tinha ali também alguém que tinha tirado a segurança do emprego e de uma empresa para se aventurar na arte. Portanto, acho que isso facilitou muito, obviamente, a minha escolha e a aceitação dos meus pais dela. Boa. Voltando um bocadinho atrás de uma coisa que tu disseste, antigamente aí só tinha 2 canais, nós aqui no Algarve, felizmente, tínhamos 2 canais, mais os 10 canais espanhóis, portanto... Tínhamos... Exatamente. Portanto, nós aqui na zona do Sotavento Algarvio praticamente sabemos todos falar espanhol por causa dos canais que nós víamos, não é? Só tínhamos desenhos animados em Espanha, portanto... Tínhamos essa particularidade. Tinhas quase televisão por cabo antes de toda a gente. Exatamente. Bem, tu, além da música, terminaste o curso de arquitetura, portanto és arquiteto, oficialmente és arquiteto, não é? E já fizeste o curso depois de já estás com os Delfins, portanto... Sim, é tudo ali... É tudo... A minha entrada para a faculdade, em setembro, quando eu entrei em setembro de 84, eu tinha já saído o primeiro single dos Delfins em junho, salvo erro. Portanto, mas era uma coisa ainda muito nova, não é? Nós tocávamos em clubes, em pequenos bares, em Cascais e pouco mais nessa altura. Mas foi também nesse verão de 84 que eu vou para fora trabalhar, porque nós precisávamos de dinheiro para comprar melhores instrumentos, e um melhor microfone, tripés, guitarras. Nós tínhamos uma política que era: o que é preciso comprar é pago por todos. Ok, agora é preciso uma bateria nova, toda a gente pagava a bateria. Agora é preciso um teclado novo, toda a gente paga o teclado. E foi assim no início. Era a maneira que tínhamos de tornar isso possível. E então eu lembro-me que nesse verão de 84, depois de sair o disco e de acabado o 12º ano e de feito os exames para a faculdade, onde consegui média para entrar em arquitetura em Lisboa, fui com um amigo para trabalhar para as Vindimas para o sul de França. Portanto, tive lá uma temporada, ganhava-se muito bem na altura, era um trabalho... que não era legal sequer, não é? Mas recebiam as quintas, recebiam jovens europeus que iam lá trabalhar e que para os jovens era muito bem pago. Lembro-me que vim cheio de discos, não é? Comprei depois em Paris, onde fui gastar o dinheiro, mas grande parte foi investida na banda desse verão. E, portanto, eu entro na faculdade em 84, é verdade, já com os Delfins no início de tudo, mas ainda sem uma agenda, digamos, de espetáculos muito complexa. Isso acontece em 87, quando sai o Libertação. Aí sim, de 87 a 89, que foi quando eu acabei o curso, na altura era 5 anos, foi talvez a altura mais difícil para conseguir conjugar, e foi à conta de muitas horas de sono perdido, claro, mas um tipo é jovem, se faz uma direta não há problema, e portanto, ainda ontem por acaso conversava com um amigo, a lembrar-me quando entreguei o último trabalho em 89, o último trabalho de arquitetura, que era um projeto completo, basicamente, e repara, eu sou da geração que fazia tudo à mão, ainda antes do AutoCAD e dos computadores. Portanto, tu tinhas que fazer um complexo industrial com a Rotring, com as canetas de tinta da China, à mão. Era uma loucura de trabalho, uma loucura. E eu lembro que fiz 2 diretas para entregar esse trabalho. Foi assim, eu lembro de chegar ao Cais de Sodré de comboio, com os rolos, com os projetos, tipo a flutuar no ar, a ver as pessoas a passar por mim, ou assim devagarinho, em direção à faculdade, para entregar o último trabalho do curso. Curioso, depois dessa entrega parece que a pressão se aliviou e ligaram-me e dizem: pá, hoje há um concerto fixe no Rock Rendezvous, não queres ir? E eu, com 2 diretas em cima, não duvidei, disse: não, vou ao concerto, claro. Ainda fui para o concerto, só me deitei às 2 e tal da manhã nesse dia. Muito bom.
Mas valeu a pena. Quando olhas para trás, dizes bolas, valeu a pena. Valeu, sim, valeu. Foi feito por gosto. Eu acho que estas coisas, quando há adrenalina e quando estamos mesmo a descobrir-nos a nós próprios através daquilo que fazemos e do que criamos, especialmente nesta área da música, acho que vamos até ao fim, nem, às vezes nem pensamos em comer, nem pensamos em dormir. Exato. Portanto, tu em 90 tornas-te objetor de consciência, portanto, não queres ir à tropa, não é? Eu, infelizmente, tive que ir, mas olha, também foi uma experiência, pronto. Tornas-te objetor de consciência e vais para a Câmara de Cascais como arquiteto. Portanto, tu, Sim, quanto sim. tempo da tua vida é que te dedicaste à arquitetura? Olha, eu na realidade já tinha tido o estatuto antes, um bocadinho antes, que eu tinha adiamentos na altura, até acabar o curso, dava-me adiamento de incorporação militar, não é? E eu, entretanto, epá, eu dizia, no meu lugar não é ali, eu sou completamente anti-violência, epá, eu sempre fui um tipo que nem se meteu em brigas na escola, em pancadaria, nada, evitei sempre, achava sempre que não era a solução. E até escrevia sobre isso, não é? Eu já tinha escrito em 88 Aquele Inverno, por exemplo, a própria Bandeira também falava um bocadinho sobre isso, era contra, chegou a haver uma campanha contra a obrigatoriedade do serviço militar, em que, aliás, um espetáculo no Rock Rendezvous, de Saudades, que eu me lembro, com o João Aguardela, a cantarmos o Tropa Não, um tema dos Street Kids, uma banda da primeira geração do rock português, e então a minha ideia era que eu, por motivos, digamos, filosóficos, não, sou contra o uso da violência, por isso não quero ir fazer tropa, não quero aprender a pegar numa arma sequer. E, portanto, quando peço o estatuto, eu já estava a trabalhar num ateliê, porque eu acabei o curso e fiz aquilo que muitos jovens arquitetos fazem, que é, vamos abrir um ateliê só nosso e vai ser a loucura. E vamos mudar tudo, vamos mudar o rumo da arquitetura em Portugal. Claro que passado um ano estávamos cheios de dívidas já dos concursos, porque concorrer a um concurso que custa muito dinheiro e fazer as cópias e os painéis e tal, e não entrava nada, não é? Já estávamos assim um bocadinho desanimados. E foi quando eu, depois de pedir o estatuto do objetor, que na altura não era uma coisa obtida assim no guichê, não é? Havia um julgamento no tribunal, isto é completamente incrível, tu tinhas que ir a tribunal contra o Ministério Público provar que eras objetor de consciência. E não era assim tão fácil, porque eles davam isso rapidamente, se fosses tipo testemunha de Jeová, se fosse por motivos religiosos, davam facilmente. Se fosse um tipo de dizer que era por motivos de convicção pessoal, por motivos filosóficos, era um bocadinho mais difícil para o juiz aceitar. Portanto, tive que levar testemunhas, levei amigos, levei vizinhos, levei as letras das canções de Elfim, lembro de eu recitar no tribunal a letra do Aquele Inverno, por exemplo, para o juiz ouvir, a provar que eu tinha algum trabalho público, tinha provas públicas da minha convicção. E pronto, por acaso até deram-me um estatuto e depois é que sou chamado para cumprir o que é que eles chamavam o serviço cívico. Era uma coisa que era, e que eu achava muito bem, que era um tipo, se não vai à tropa, o mesmo tempo que não vai à tropa, presta um serviço cívico ao país e vai ajudar num lar, na construção das estradas, sei lá o quê. E o que é que aconteceu? Havia a Câmara de Cascais, que trabalhava com o gabinete do Estatuto Objetor de Consciência, precisava de duas pessoas para trabalhar lá. E quando viram que eu nem por cima era arquiteto, quiseram logo que eu fosse para lá, porque basicamente iam ter um arquiteto a preço zero durante 2 anos. E isso interessa sempre às câmaras, não é? E foi o que me aconteceu. Fui para o Departamento de Projetos Municipais 2 anos, trabalhar como arquiteto. Pronto. A vantagem, na altura a Câmara de Cascais tinha um horário ótimo, que era chato, começava cedo, entrava-se às 8h30 em ponto, mas saía-se às 2 da tarde. E portanto eu acabava por ter o resto do dia para ensaiar. E também se tivesse concertos, ainda dava para sair às 2 da Câmara, ir até ao Porto e tocar nessa noite. Portanto, isso foi uma das coisas que facilitou muito esses 2 anos. Agora, tinha Delfins, já tinha Delfins com os Desalinhados, quando estava na Câmara. Lembro-me de chegar à Câmara no dia seguinte, aos Delfins terem aberto o espetáculo da Tina Turner, em Alvalade, para 65 mil pessoas. E ter folhas A4 na escadaria da Câmara a dizer parabéns, e tal, foi incrível, dos meus colegas. E, portanto, já nessa fase continuava na Câmara, o projeto de resistência começa também nessa altura, ainda estou na Câmara, e saio, passado quase 2 anos, acaba o serviço cívico, eu saio da Câmara. E aí sim, tive que decidir mesmo, porque encostaram um bocadinho à parede, e disseram, nós queremos que fiques na Câmara, mas como arquiteto é full-time. E eu aí fiquei agora é que vou decidir mesmo a minha vida, mas na realidade, já tinha 3 discos, já tinha muitos espetáculos e estava confiante, tinha aparecido a Resistência, estava confiante que isto seria o rumo da minha vida, e a arquitetura é uma coisa que eu gosto muito, continuo a gostar. Aliás, cada vez que viajo vou sempre ver edifícios do arquiteto Y ou X, é um gosto mesmo que eu tenho, mas faço por prazer, profissionalmente nunca mais fiz nada desde essa altura. Muito bem. Então, fala-nos um bocadinho também da Resistência já agora.
Porque tu foste um dos fundadores. Sim, sim, fomos 4 fundadores. Fui eu com o Fernando Cunha, dos Delfins, o Tim dos Chutes e o Pedro Aires Magalhães, dos Heróis do Mar e Madre Deus. Fomos os 4. E a história parece que é inventada, porque se fosse inventada não podia ser mais rocambolesca. A história é assim de uma maneira mais ou menos rápida. Eu estou mesmo a ver, as pessoas quando apareceu Resistência disseram: ei, pá, isto foi mesmo uma ideia cozinhada, um gajo de Chutes, de Delfins, do Mar, do Jazz, um estreante, que era o Olavo Bilac, isto foi mesmo feito para vender, é o mesmo um projeto de editora. Na realidade não foi nada disso. Foi um acontecimento que teve origem numa série de percalços, e digo-te muito rapidamente. Os Delfins tinham acabado a turnê do Desalinhados, do seu terceiro disco, o primeiro disco de prata que nós conseguimos foi Desalinhados, em 90, e tínhamos fechado os concertos no Carlos Lopes em Lisboa e no Coliseu do Porto. E tínhamos gravado. E queríamos finalmente fazer um disco ao vivo, porque tínhamos 3 álbuns de estúdio, nunca tínhamos conseguido no som de estúdio aquela energia que a banda tinha ao vivo. Os Delfins ao vivo era uma banda muito mais rock do que em estúdio, extravasava muito mais energia em estúdio, era uma coisa mais de produção pop. Ao vivo, com aquela secção rítmica do Jorge Quadros, do Rui Fadigas, aquilo bombava mesmo. Era mesmo um espetáculo muito forte. E então dissemos, não, nós temos de gravar um espetáculo para pôr o nosso verdadeiro som ao vivo no disco, para as pessoas ouvirem. E gravamos. O que é que acontece? Acontece que há ali uma cisão no grupo nessa altura, com a saída do Rui Fadigas, e ficámos sem... Ele saiu, quis mesmo sair, ficámos sem baixista. Passado 2 semanas o baterista também sai, o Jorge Quadros, e nós ficámos sem secção rítmica. Tivemos que substituir, o Pedro Aires na altura ajudou-nos e entrou para o baixo, o Emanuel Ramalho, que já tinha tocado com Rádio Macau, etc., veio para a bateria, ela também era aqui de Cascais, mas nós dissemos, faz sentido editar um disco ao vivo com uma banda que já mudou, que já não é a mesma. E então não quisemos editar esse disco ao vivo. E portanto nós tínhamos 2 semanas marcadas no estúdio para ir misturar o disco ao vivo dos Delfins. E não tínhamos nada para fazer nessas 2 semanas. Não tinham Delfins. Não tinha, então, não havia. O que é que fizemos? Temos aqui o estúdio, até tinha havido um acordo comercial com o estúdio, nós fizemos publicidade nos cartazes, como se faz normalmente, era um sponsor, e tínhamos 2 semanas de estúdio para gravar. E nós, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Entretanto, estamos em época de eleições, e a dia 7 de outubro, salvo eu, há um partido, que é o PS, que nos convida para o espetáculo de encerramento da campanha do PS, no largo do Rossio, uma coisa gigante, um palco gigante e tal. Mas estava no fim da campanha e na realidade já não tinham muito dinheiro. O nosso empresário, que era um grande negociador, disse, isso não dá para a banda ir tocar, mas se calhar vão assim tocar uma coisa acústica e tal, com as guitarras, fazem uma coisa mais pequena, se vocês quiserem. E eles, tudo bem. E então o Tó falou-nos disso e dissemos, se calhar vão com o Pedro, que está agora a tocar com os Delfins, o Pedro Aires uma guitarra, o Tim com outra, o Fernando com outra, tu vais cantar. Por que é que não fazem assim umas versões acústicas das vossas canções? E foi isso. Nós vamos tocar para o Rossio, para um Rossio completamente lotado. Não tocámos sequer no palco, onde estavam as bandeiras e tal, tocámos na torre do PA, a uma altura incrível, que não me lembro das vertigens daquilo, e tocámos, olha, o Fado dos Heróis do Mar, o Não Sou o Único dos Chutes, e o Nasce Selvagem. Acho que foram bem 3 canções, 3 ou 4. E foi um êxito. Estava-se a começar a viver aquela coisa do unplug da MTV, não é? De despir as canções e tal. E aquilo correu tão bem, que nós tínhamos as 2 semanas, na semana a seguir, das tais semanas de estúdio. Foi o próprio Tó Cunha também que disse, porquê é que não vão para o estúdio gravar estas versões acústicas? Isto pode ser uma coisa gira. E disse, não temos nada para fazer, bora lá. E fomos, e gravámos. Na altura gravámos as canções com o clique do computador, para nos dar o click track do tempo, porque não tínhamos baterista, não é? E aquilo ficou giro, e nós começámos a pensar, a gente precisava era de alguém agora que tocasse bem guitarra, de alguém que tocasse bem guitarra clássica, um solista, porreiro, um baixista, e se calhar até punhamos percussão, era uma coisa engraçada e tal. E nem pensávamos em pôr bateria ainda. Está bem. E então começámos a convidar pessoas. Qual era o problema? O estúdio estava completamente lotado até o Natal e não havia mais tempo de estúdio para nós desenvolvermos a ideia. Mas havia uma altura que estava livre, que era entre as 8 da noite e as 8 da manhã. E a gente olhámos uns para os outros e dissemos, olha, bora lá, vamos a isso. E então, do resto das semanas até meados de novembro, para aí, até 15 de novembro, nós estivemos a gravar o disco a chamar pessoas. Chamámos o Fred Merner, que era um guitarrista de jazz que nós conhecíamos aqui de São João de Estoril. Chamámos o Judice, que estava também a começar a tocar com os Madre Deus baixo. Chamámos o José Salgueiro, de Trovante, para a percussão. O Yuri Daniel ainda tocou baixo connosco, o baixista da Dulce Pontes também ainda gravou os temas. E dissemos, também era giro, somos todos conhecidos e ter aqui um gajo estreante. Nós conhecíamos o Olavo de uma banda nova que ainda não tinha gravado.
que era os Santos e Pecadores, mas já começavam a dar que falar aqui em alguns concertos aqui em Cascais e arredores, e fomos chamar o Olaf, pelo ser o elemento novo, estreante, digamos, o jovem da banda. Pá, posso dizer que aquilo ficou incrível. E chegou uma altura que a gente pensou, e se puséssemos bateria nisto? Pá, isto pode ser uma grande cena. E então tinha chegado um miúdo do Brasil, chamado Alexandre Frazão, estava cá há pouco tempo, há um ano, pá, muito mais novo que nós. Aí a gente disse, mas isto vai ser muito difícil para ter um baterista a tocar no fim, porque não sei se as pessoas sabem, mas o baterista quando se grava por pistas é o primeiro a gravar, para depois pôr o baixo, a guitarra, as vozes, os metais, etc. Foi ao contrário. Estava tudo gravado, o Alexandre pôs os headphones com o clique do computador e gravou maravilhosamente, ficámos todos de queixo caídos, pá, que prodígio, não é? De chegar aqui, conseguir entrosar-se tão bem no que já estava gravado, para parecer que aquilo tinha sido feito de início. Pronto, posso dizer que o disco acabou-se para aí meados de novembro, misturou-se. No dia 28 e 29 estávamos no São Luís, nos festivais de outono, em Lisboa, a estrear a Resistência. Quer dizer, isto foi uma coisa louca, que hoje em dia seria impossível, em pouco mais de um mês e meio, pôr um projeto deste em pé e apresentá-lo ao vivo, não é? Exatamente. Pronto, o disco saiu, vendeu 100 mil, em janeiro tinha vendido 100 mil discos, foi assim uma loucura total. Mas como viste, não foi nada planeado, foram uma série de acasos e de coisas que aconteceram que levaram a que surgisse este grupo. Foi em que ano já agora? Foi em 91, novembro de 91. 91. Que saiu Palavras ao Vento. E a primeira vez que tocamos ao vivo, sim. E a primeira vez que vocês vão ao estrangeiro é onde? Como Delfins? Ou como Resistência? Como Resistência. Eu acho que deixa-me pensar, foi ali num festival de World Music na Bretanha. Um festival de 3 dias em que nós tocámos 2 vezes. Tocámos um sábado à tarde e um domingo também ao princípio da tarde. Havia muitos artistas. Foram connosco os Chiqueados, o Paulo Bragança, por exemplo, lembro-me disso, foi uma comitiva. Foi assim a nossa primeira saída. E era giro, porque embora as pessoas não percebessem o português, aquela coisa toda das guitarras, de várias vozes, era uma coisa que as pessoas ficavam impressionadas. Mesmo estrangeiros ficavam, o que é isto? Nunca tinham ouvido nada assim. Exatamente. Eu a primeira vez que vi Resistência foi na Expo 92, vê lá. Em Sevilha. Ok, em Sevilha. Sim. Lembras desse espetáculo? Foi o dia de Portugal na Expo. E há um espetáculo em 93, que é muito interessante, que é no Le Zénith, em Paris, uma sala grande, em que tocaram Delfins e Resistência. E foi assim uma noite histórica, esgotadíssima, e foi assim completamente incrível. Imagino, deve ter sido engraçado para ti. Muito bem. Tu tens uma empresa, não sei se ainda tens com o Fernando Cunha, que é Um Só Céu, audiovisuais. Sim, não, a empresa já não existe, ela existia enquanto... Esse é o nome do estúdio dos Delfins, não é? Um Só Céu Estúdios. E nós criámos a empresa para gerir os estúdios enquanto estúdio profissional. Foram muitas coisas gravadas nos anos 90. Nós, a partir do Ser Maior, de 93, gravámos sempre lá quase os discos todos. À exceção dos que gravávamos lá fora, como o Ser Maior, que passou como o Saber Amar, que passou pelo Brasil. Mas normalmente era ali que se trabalhava. E começámos a alugar o estúdio e a fazer lá outros discos. Os discos Santos e Pecadores foram lá feitos. Polo Norte, Ramp, Canções de Mar de Deus, Canções de Resistência foram lá gravadas também. General D... sei lá, muita coisa passou por aquele estúdio, muitas gravações se fizeram. A primeira gravação que os Silence 4 fazem de uma versão do tema Respect dos Erasure é gravada também num Só Céu. Portanto, há ali uma série de história agarrada a esse estúdio. Claro que era um estúdio analógico. Nós gravávamos em fita, 2 polegadas. Isto não era em computador, nem nada, era completamente à antiga. E depois chegou a uma altura que foi difícil continuar a competir no mercado. Nós também depois começámos a fazer outras coisas e acabar. O estúdio existe, eu faço lá ensaios, é um estúdio de trabalho e ensaios, e também se gravam lá coisas, hoje em dia é mais fácil gravar, mas digamos que deixou de ter um funcionamento profissional e por isso a empresa deixou de existir. Exatamente. O Só Céu é o nome de uma música dos Delfins, correto? Sim, do segundo disco. Fala-nos um bocadinho desta música. Que se calhar vai um pouco a viver nestes dias dois, talvez. Tem, sabes porquê? Eu nunca disse isso, mas essa música eu escrevia, aliás, começa a vir por imagens de televisão e terras que... Já nem me lembro da letra. Mas pronto, a letra... É como ver aqui na internet. Eu tenho que cantar às vezes, sabes que às vezes tenho que cantar para me lembrar a letra. E por imagens de televisão, terras que a seca emagreceu.
Vi guerreiros dentro de montanhas, evadidos num país que é seu. Bem, Ora bem, eu. era a seca, era o que tinha passado na Etiópia nos anos 80, a terras que a seca emagreceu, eram aquelas fotografias que nós vimos das crianças super magras, e a segunda linha lembro perfeitamente, tem a ver com os russos e com o Afeganistão. Era na altura que os talibãs, não só lutavam contra a Rússia que tinha invadido o Afeganistão, estamos em 88, e portanto vi guerreiros dentro de montanhas evadidos num país que é seu. Referia-me aos talibãs que na altura, isto a história dá muitas voltas, não é? Na altura havia o apoio, mesmo dos Estados Unidos aos talibãs, contra a força opressora russa que estava lá a invadir o país. E portanto era uma canção que tinha a ver com esses problemas que vivíamos e das notícias que ouvíamos. Infelizmente as coisas não mudaram muito, até pioraram em alguns casos, mas era basicamente o que nós queríamos era ter nas nossas letras, e isso acentua-se no segundo álbum, no Outro Lado Existe, tinha também a Bandeira, o Aquele Inverno, o Sinal. Queríamos pôr em canções pop letras que transcendessem um bocadinho a letra como um pop, a letra mais leve, ligeira da canção pop. Nós queríamos pôr letras um bocadinho que falassem de problemas que a nossa geração atravessava, fosse a escola, fosse o serviço militar, fosse a guerra no Afeganistão, a guerra em África, no Aquele Inverno, a guerra colonial, que tinha sido uma guerra nossa, os nossos pais e avós, e portanto havia essa letra, um só céu apareceu dessa maneira, não é? Que era um bocadinho falar das coisas que estavam a acontecer no mundo. Exatamente. Diz-me uma coisa, tu quando começaste, portanto, quando foste cantar a primeira vez, portanto, voltando um bocadinho atrás, pensavas que poderias ser um bom cantor ou tu já escrevias canções antes, portanto, porque há pessoas que só sabem escrever, há umas que só sabem cantar, portanto, mas tu és um cantautor, portanto, como é que começou o teu gosto pela escrita de músicas? E músicas tão boas como aquelas que, enfim, que referiste, não é? Ouvi muita música, eu continuo. Eu acho que ouvindo muita música, descobri coisas antigas, ouvir o que está a passar de novo, estar atento e ver concertos. Esse trabalho é um trabalho diário que eu faço, e sempre vou ver concertos, até vou ao estrangeiro, muitas vezes ver concertos que me interessam. É isso, a inspiração são os outros, não é? Há sempre, nós estamos, mas é difícil fazer algo novo. Sim, será, mas eu acho que ao nós nos apropriarmos das influências dos outros e depois construirmos algo com a nossa cabeça e com o nosso discurso, estamos a fazer algo novo, não é? E eu fui sempre desde pequenino que escrevia letras. Eu comecei a escrevi em inglês, escrevi em português, eu tinha cadernos com canções imagináveis, porque eu na altura, e mesmo hoje, eu não sou propriamente um músico por excelência, eu uso a guitarra ou o teclado para compor, não sou propriamente um grande tecnicista, mas sempre gostei de criar uma letra já com uma melodia, que é uma coisa que ainda hoje faço. Isso é muito raro o caso em que eu tenho um poema escrito e vou musicar. Não, eu quando vou, às vezes tenho um instrumental ou uma harmonia e começo a cantar por cima e aparecem-me logo palavras e sons fonéticos e, portanto, para mim a melodia nasce quase ao mesmo tempo que a letra. Há pessoas que fazem de outra maneira, não é? Eu faço dessa maneira, não estou aqui à procura de uma melodia em lá e depois ponho letra, não. Quando procuro uma melodia já tenho umas sílabas, umas palavras, e às vezes essas próprias palavras é que me dão a ideia para a letra, não é? A partir das palavras que eu ponho, por me soarem bem, é que eu escrevo a letra. Tenho aqui um convidado que me pergunta, ou que te pergunta, aliás, eu gostava que falasses um bocadinho mais do Ser Maior. O Ser Maior é uma grande aventura. Ainda por acaso estive a ouvir em vinil há pouco tempo. É um disco triplo. Isto porque saiu agora um disco triplo do José Cid, que é um disco de rock sinfónico, não é, que ele lançou, e o Zé dizia assim, este é o primeiro, que eu saiba, é o primeiro triplo da história da música portuguesa, dos originais. E eu liguei-lhe, Zé, olha que não, olha que é o Ser Maior, que os Delfins lançaram em 93, que é realmente o primeiro disco triplo de originais da música portuguesa. Realmente não há muitos, há o Ser Maior e há agora As Vozes do Além do José Cid. Mas esse foi em 93, era um duplo CD triplo vinil, e aquilo era um disco feito à imagem dos discos que eu ouvia quando era adolescente. Um Tommy dos The Who, um Quadrophenia, digamos, o Lamb Lies on Broadway dos Genesis, ou seja, o chamado disco conceptual, que era uma coisa um bocadinho maldita de se fazer nos anos 90, quando havia o grunge, não é? E a house music, estava tudo noutra frequência. E nós tínhamos esse sonho de poder fazer um disco com uma história por trás, uma história mais ou menos vaga, sujeita à interpretação de quem ouvisse as canções, mas que tivesse um princípio, um fio condutor e um fim. E o Ser Maior é uma fábula, não é? A fábula do golfinho que se transforma em homem, que vai viver para o mundo dos homens.
e depois sobe à montanha e ascende na montanha. Portanto, era uma história mística, obviamente, onde depois tinha canções que foram êxitos, como Ao Passar o Navio, como A Queda do Anjos, por exemplo, O Ser Maior. São canções que, embora pertençam a uma banda sonora de uma história imaginada, também foram singles pop. E isso era o desafio que nós tínhamos. Agora, isso só foi possível mesmo, só foi mesmo possível, porque foi que nós abrimos em 92 os estúdios no Céu. Porque gravar aquele disco seria caríssimo se fôssemos para um estúdio a pagar balúrdio que se pagava nos anos 90. Eu lembro-me que o estúdio da Valentim novo, quando abriu em 90, e o primeiro disco lá gravado foi o Alto da Pimenta, do Rui Veloso, que era da editora, mas quem fosse fora da editora, da Valentim Carvalho, nós já estávamos fora da Valentim Carvalho nessa altura, se quiséssemos ir gravar o disco para esse estúdio, que era tinha o melhor equipamento da altura, pagava-se qualquer coisa em euros, que na altura era em escudos, à volta dos 110 euros por hora. Pois. Portanto, se bem que as coisas nos anos 90 eram diferentes, porque vendiam outros discos, não é? O mercado era diferente, era cara mesmo. E nós temos, nós gravar um disco triplo é impossível, só se vendermos os carros e fomos pedir empréstimos ao banco e tal. E então, no fundo, acabamos quase por construir um só céu, o estúdio, para possibilitar gravarmos sem pressão de tempo, sem pressões de orçamento e para darmos asa à nossa liberdade criativa e artística. E foi por isso uma das razões fortes que construímos o Estúdios No Céu. Que nos tem valido ao longo dos tempos, e posso dizer que, por exemplo, nestes confinamentos, acho que o facto de ter um estúdio onde eu pudesse ir sozinho, não havia lá mais ninguém para estar a trabalhar, foi assim uma tábua de salvação em dias mais negros, não é? De clausura. E, portanto, acabou por também, né, ser um bom refúgio para estes dias mais fechados, não é? Que todos tivemos. E que se calhar usaste agora um pouco mais nesta altura, não é? Sim. Da pandemia. Tenho aqui uma rapariga que diz que é grande fã tua, é a Joana Rodrigues, pede para falares um bocadinho da Queda do Anjo. Pronto, lá está. Essa música, como eu falava há pouco, pertence à banda sonora do Ser Maior, do tal filme que nós nunca realizámos, mas cuja banda sonora gravámos e editámos, e é um bocadinho... É uma parte da história em que o golfinho, quando se transforma em homem na metamorfose e vem viver com os homens, começa a decepcionar um bocadinho com a sociedade em geral e a maneira como as coisas funcionam, não é? Há aquela famosa linha polémica em que ele diz: nunca gostei que a maioria organizasse o meu dia-a-dia, não acredito em democracia. Que as pessoas diziam: mas não acredito em democracia. E eu acho que mas isto é uma personagem, é uma história e tinha que enquadrar. Hoje em dia é muito fácil termos frases enquadradas e arranjar escândalos online, não é? Na altura ainda bem que não havia redes sociais. Mas é um bocadinho esse desencanto do animal, do ser puro, que era do ser maior, que era o golfinho metamorfoseado em ser humano, que se desilude quando começa a passar entre os homens e começa a perceber das verdades que passam à história, das injustiças e desigualdades sociais que existem na nossa sociedade. E esse tema está ali mais ou menos a meio da história do Ser Maior. É um dos meus temas preferidos, que posso dizer, da minha carreira, um dos temas que eu acho. Eu levei uma ideia para o Fernando, ele mudou umas partes, foi um trabalho em conjunto e acho que ficou mesmo no ponto. E depois tivemos uma sorte, que foi nós tínhamos começado no tal espetáculo que eu falei há pouco da Tina Turner, em que nós quisemos levar backing vocals para tornar a coisa mais cheia, e levámos a Dória e a Sandra, que cantavam também com Rádio Macau, tínhamos conhecido no concerto de Rádio Macau, e pedimos para ela fazer os coros. E então, rapidamente nos apercebemos das potencialidades delas enquanto cantoras, e não só backing vocals. E então foi nessa altura que convidámos a Dora Fidalgo para fazer os vocalizos operáticos, se quiseres, que existem na Queda do Anjo, e que se tornaram um emblema da música. Hoje em dia, quando se fala na Queda do Anjo, fala-se na Dora Fidalgo e na prestação dela. Fiz uma partida enorme no concerto final dos Delfins em Lisboa, no Coliseu de Lisboa, porque combinei que ela ia entrar num baloiço a descer do teto do Coliseu. E ela não sabia, porque se ela soubesse não ia, porque ela tem vertigens. E então conseguimos, e foi um momento lindíssimo dela a começar a cantar e aparecer, a descer do teto vestida de branco. As pessoas ficaram assim, tipo, uau, o que é isto? Foi um momento lindo desse concerto. Bem, outra pergunta. Podes falar do tema Ao Passar o Navio, que é o preferido da mãe de alguém que me está a ver? Esse tema é ao contrário. Há bocado falei que o Queda do Anjo, eu levei uma coisa para o estúdio e o Fernando completou. O Navio foi ao contrário. Foi o Fernando que mostrou uma coisa e depois eu pus a voz e completei. Era um tema que
que no fundo está mais ou menos na mesma fase da queda do anjo em relação à história do ser maior, e é um bocadinho aquela coisa de, eu há bocadinho dizia até, pá, quando saí da faculdade fiz uma matéria de arquitetura e vamos mudar isto tudo. É um bocadinho aquela noção que nós temos na adolescência, que eu acho que é saudável e utópica, pá, vamos mudar tudo e tal. E depois as coisas ficam sempre iguais, não é? Passa o navio e fica o mar sempre igual e ficamos, depois apercebemos, se calhar se eu mudar primeiro a minha vida e a vida das pessoas que estão ao pé de mim, se calhar é mais fácil que o mundo mude, em vez de ter logo objetivos gigantes, não é? De mudar o mundo por cima, às vezes as coisas começam-se a mudar por baixo. E essa canção tornou-se um hit. É um 3x4, eu acho que na altura nunca tínhamos feito um tema com um ritmo 3x4, que é o ritmo da valsa, que é 1, 2, 3. E foi engraçado porque foi um desafio também conseguir escrever um tema 3x4 que foi pop. E foi engraçado porque lembro-me, agora isto desperta-me sempre memórias, lembro-me que estava nos escritórios da editora da BMG, com o Pedro Oliveira, que era uma das pessoas que trabalhava com o Tosé Brito, o era o diretor, o Pedro Oliveira era diretor de marketing, mas era um tipo que sabia muito bem escolher símbolos. Às vezes, sabes, uma banda está em estúdio um mês a gravar e tal, perde um bocado a distância e já nem sabe, esta é que é single, esta é que a gente gosta, mas depois a editora diz que gosta de outra e anda tudo ali às turmas. Mas eu gosto de ter pessoas de fora, porque nós às vezes perdemos um bocadinho esse sentido apurado, devido a estás a trabalhar todos os dias com aquelas canções, desde que escreves a letra, a que gravas as maquetes, a que depois vais para o estúdio, são dezenas e às vezes centenas de vezes que ouvimos aquilo, e perdemos um bocadinho de discernimento. E o Pedro era um tipo ótimo, o Pedro Oliveira, e ele ouviu várias canções, e quando ouviu o Navio, ele disse, é esta o single. E nós, Pedro, não é nada, estão aí outras mais a abrir, mais pop e tal, essa é um 3x4 e tal. Digo-vos, é esta. E nós, pronto, ouvimos o Pedro e o Navio foi o grande êxito que lançou o disco, o Ser Maior, é verdade. Exato. Miguel, dizem que tu és uma enciclopédia musical. Dizem. Qualquer pergunta que te façam sobre música, tu sabes responder. E não, então, é um exagero, disclaimer, isso é um exagero. Então vou-te fazer uma pergunta, diz que fala de Michael Bolton. Isso é uma provocação, não é? Sabes que eu há bocado tu falavas e perguntavas como é que foi no princípio, tu querias melhorar como escritor de canções, como cantautor, como cantor. Eu não gostava muito de ouvir a minha voz ao princípio, na realidade. E vi muita gente também não gostava, diga-se de passagem. Mas eu era teimoso e cantava. E depois cheguei a uma altura, e já lá vou à volta, né? Não me esqueci. Chegou a uma altura em que os delfins começam a tocar muito. Eu chegava rouco sempre ao fim dos espetáculos. Chegava ali ao encore e tínhamos sorte, porque as coisas corriam bem e tínhamos de tocar sempre mais uma e já ia rouco. E disse, eu tenho que resolver isto. E foi só aí que eu acho. Disse, vou ter aulas de canto. Tenho que ter aulas de canto. Mas eu não queria nada. Tinha muitos preconceitos. Eu não quero nada ir para o conservatório ou aprender música clássica. Eu sou da pop. E então cheguei ao professor, ao grande Mário Marques, contratenor, e disse, olha, eu não quero aqui nada eu quero técnicas de respiração e de colocação para que não chegue ao fim de um concerto e fique rouco, quero controlar as coisas e tal. Eu ouvi aqueles tipos do metal a cantar, dos Iron Maiden, uma gritaria pegada e estavam sempre impecáveis, e disse, deve haver aqui um truque qualquer de colocação de voz. E deu-me uma grande ajuda, o Mário Marques, tive 2 anos. Depois, no fim, já cantava áreas portuguesas do século XVIII, giríssimas, até já achava graça, e tive quase a fazer o exame do 3º ano do conservatório, depois não achei que não precisava de fazer, e pronto, e aí, isto para dizer o quê? Sou um bocadinho avesso a cantores que estão sempre no limite, e que estão sempre naquele esforço, e o Bolton faz muito isso, e há outros cantores que até são bons, mas estão sempre ali quase a sofrer, aquilo cansa-me. Eu só de olhar, só de ouvir um bocadinho fico cansado. Começa-me a cansar o peito, começa-me a doer o peito. E portanto, prefiro tipos que falam como a Lou Reed, como a Brunhosa, por exemplo, do que assim aqueles cantores que vão lá para cima e... não sei, é uma coisa pessoal, não tenho nada contra as Whitney Houstons desta vida, nem os Michael Boltons, ou os cantores que estão sempre no limite. E eu cansa-me, porque a música é mais do que só esse extravasar de emoções no limite. Um cantor não precisa estar ali a fingir que está a sofrer para as pessoas acreditarem nele. Acho que há outras coisas que têm a ver com a interpretação que são mais interessantes do que estar sempre ali a gritar. Mas pronto, o problema é meu. Presumivelmente, não é? Há pessoas que adoram, e as Adeles da vida e tal, tem muito coisa. Mas eu não consigo me aproximar desse registro. Mas se estiveres a ouvir, mudas o canal de rádio para a M80, por exemplo, não é? Já agora fala um bocadinho do programa que fazes na M80.
Com É o verdade que vai Fernando. para o ar hoje, eu posso revelar, ainda não revelei, ia revelar. Vai ser em português. Hoje há um álbum novo de um artista português, do qual já falámos aqui hoje, e portanto e é engraçado porque eu nem estava a pensar nisso e o João Vaz, da M80, disse, mas o Coisa vai lançar um disco novo, porque é que não falas nele? Pois é, claro que estupidez, que é o Fernando Cunha. O Fernando Cunha tem hoje um álbum novo que vai sair e É. portanto hoje o convidado do ontem e hoje vai ser o Fernando Cunha. Eu daqui a pouco vou pôr uma foto Qualquer- do ontem, Tu até, do Fernando. não é? Tu até nem o conheces bem. Eu conheço bem. Vou pôr uma foto do ontem do Fernando e uma foto do hoje, que é o que eu faço sempre às sextas-feiras. Não digo o nome, mas é para as pessoas vão adivinhar. E pronto, até é engraçado porque eu estive a fazer uma seleção de fotos e apanhei uma foto do Fernando antiga mesmo, salvo ver, pai de 86, 87, e depois ponho uma foto de agora, da promoção deste disco novo, e hoje é... Mas é um programa que eu gosto muito de fazer, é uma conversa sempre agradável com o João Vaz, e é O giro João realmente perceber o que é que estes artistas mais velhos, de outra geração, estão a fazer de novo. Porque sabes, Exato. a grande luta foi eu perceber. Epá, eu sempre fiz coisas com a M80, normalmente nos festivais do Vilar de Mouros, vou para lá comentar os concertos e falar. Até já entrevistei o Bob Geldof, que foi assim o meu ponto alto, Boa. em Vilar de Mouros. E comecei a pensar, epá, é uma pena, esta rádio é a terceira rádio mais ouvida do país. Epá, e é fixe, mas é uma pena não passar coisas novas. E eu estava, mas isto é só dos artistas dos anos 80 e 90. E então eu fiz esta proposta, ok. Então e se passássemos as músicas novas dos artistas dos anos 80 e 90? E foi assim que começou. Epá, já é a terceira temporada, eu mais 2 meses e chegamos ao programa número 100, eu vou ter que preparar uma coisa especial para o programa número 100, e pronto, e é uma maneira de termos a música de artistas não tão novos, digamos, na rádio, porque é difícil, quer dizer, o Paulo Gonçalves lança um disco, qual é a rádio FM que passa? Eu lanço um disco, qual é que passa? Quer dizer, temos a Antena 1, a Renascença, mas digamos as rádios mais ouvidas, que é a RFM e a Comercial, não passam música do pessoal com mais de 40 anos, hoje em dia, não é? Portanto, acho que encontrei aqui na M80 realmente um bom canal para podermos ter um programa divertido e interessado, e também pode ser giro, perceber o que é que o Soft Cell andam agora a fazer, está novo disco do Sting, portanto acaba por ser bastante interessante. Ora, deixa-me ver, tenho aqui alguém que pergunta, Miguel, a versão de canção do Engate dos Delfins diria que tem ali um toque a Smiths, Bowie. São tudo referências, não é? O próprio Variações foi uma referência, foi pena ele ter morrido tão cedo, mas Bowie logo a partir dos anos 70, Ziggy Stardust, obviamente, a maneira de cantar. O Peter Gabriel e o Bowie nos anos 70 foram dois tipos que me influenciaram muito a cantar. Nos trejeitos vocais, aquele grave, aquela coisa que eu faço muito, é muito inspirada no Brian Ferry, no Bowie, tipos que eu ouvia. Nos anos 80, depois, claro, o Bono, o Jim Kerr, do Simple Minds. Eram cantores que eu ouvi e gostava e influenciaram-me, confesso. Agora, a canção do Engate foi também uma coisa engraçada, porque nós tocávamos em bares, como eu te disse, no princípio de tudo. 84, 85, 86. E normalmente nos bares as bandas só tocavam versões. E nós convencíamos sempre os donos de bares a tocar, nós somos bandas originais, mas para ele nos deixar tocar arranjávamos sempre umas versões. E tocávamos canções dos Beatles, começámos a tocar a versão do Vento Mudou, do Eduardo Nascimento, e a canção de Engate foi uma das que começámos a tocar ao vivo. Mas tocávamos tipo, pronto, vamos fazer uma versão e tocamos aquilo. Nós, quando temos o Libertação, o álbum pronto, gravado por nós, porque nenhuma editora nos quis, em 86, e nós fomos sozinhos gravar o disco, temos um disco finalizado sem a canção de Engate, ok? Não estava lá. Estavam lá 8 canções, mas não estava a canção de Engate. Nós fazemos um concerto de apresentação do disco, é um disco independente, que nós não sabíamos muito bem como é que ia sair, mas resolvemos fazer em Cascais, numa discoteca chamada Coconut, fazer um espetáculo para a imprensa e para a indústria. Convidámos as pessoas todas e tocámos o disco, para eles nos conhecerem. E estava lá o David Ferreira, da Valentim, que nós acabámos de assinar depois com a Valentim, que lembro-me que nós tocámos o concerto todo, correu muito bem, pediram um encore, acabámos o encore com a versão da canção do Engate. E lembro perfeitamente de estarmos no camarim do Coconuts e entrar lá o David Ferreira a correr e dizer, vocês têm que gravar esta versão para o disco, vocês têm que gravar. E eu, não, mas isto não faz parte, a gente só toca isto nos encores e tal. Não, vocês têm que gravar. E então vamos para o estúdio, já até, o disco é produzido pelo Carlos Maria Trindade, a canção de Engate já não foi, porque foi noutra época, foi produzida pelo Amândio Bastos e pelo Paulo Neves, e então gravámos posteriormente a canção de Engate para que saísse ainda no Libertação.
tirámos lá uma canção, que era A Sombra de uma Flor, que depois aparece no segundo disco, no outro lado existe, e encaixámos a canção do Engate. Pronto, era uma canção que a gente adorava a letra, quando saiu aquele segundo disco. Nós estávamos muito próximos dos Heróis do Mar, porque o Pedro Aires tinha sido nosso produtor do primeiro single, era uma banda que a gente seguia, ia ver os concertos ao Algarve dos Heróis, éramos fãs dos Heróis, e portanto, quando soubemos que o Variações gravou o segundo disco com os músicos dos Heróis do Mar, com a banda dos Heróis do Mar como suporte, ficámos muito interessados e fomos logo ouvir mal aquilo saiu. Pronto, gostámos de muitas canções, mas quando ouvimos a letra, especialmente da canção do Engate, ficámos, uau, isto é fantástico, que letra fantástica. Achámos que era um bocadinho lenta para nós, daí nós acelerámos um bocadinho o beat da letra e tornámos de uma canção de pista de dança, que passava em todas as discotecas do país, a versão da canção do Engate. Mas acredito que muita gente pensasse que essa música era vossa, não é? Opa, isso é muito engraçado, porque é o que acontece. No outro dia, no sítio onde eu estava, havia uma discussão, porque a maior parte das pessoas dizia que o Nasce Selvagem era da Resistência. Pronto, isto acontece muito, sabes? E o gajo vai, espera lá, a Resistência faz versões, realmente tem uma canção original que é o Liberdade, mas tudo o resto são covers, até hoje. Não, mas esta canção não é dos Delfins, da Resistência não, saiu um ano antes, num disco dos Delfins chamado Desalinhados, e depois a Resistência gravou em 91. Mas pronto, às vezes as pessoas não sabem, não tem mal nenhum, mas às vezes a primeira vez que as pessoas ouviram a canção do Engate foi os Delfins, se calhar acham que é dos Delfins. Como muitas pessoas, a primeira vez que ouviram Nasce Selvagem foi que eu tinha cantar na Resistência, acham que ele é da Resistência. Olha, Miguel, tu escreveste um livro em, acho que foi em 94, chamado Histórias do Delfim. Fala-me de um bocadinho deste livro. Não, o Histórias do Delfim não é um livro, atenção. Eu fazia, eram crónicas... Na Fórum Ambiente e Fórum Estudante. Na Fórum Ambiente e Fórum Estudante. Eram umas histórias muito giras, muito inspiradas em fábulas como a do Príncipezinho, do Saint-Exupéry, por exemplo, e eu fazia com um ilustrador muito bom na altura, na revista, assinava mensalmente as histórias do Delfim, que tinha muito a ver também com o Ser Maior. Basicamente era uma multiplicação do filme em série, do Ser Maior. O Ser Maior era o filme, as histórias do Delfim eram os episódios. Sem música, claro, mas com texto. E era as viagens, um viajante, era as histórias de um viajante, que era o Delfim, e as experiências dele de vida, das pessoas com que ele encontrava, dos cenários que encontrava nessas viagens. É algo que talvez um dia até possa reaparecer noutro formato. Eu lancei, foi depois um livro que era A Queda de um Homem, não de um anjo, mas de um homem. A Queda do Anjo já tinha sido escrito pelo Camilo Castelo Branco, portanto eu tive que mudar e fazer A Queda do Homem, e assim foi o meu primeiro romance que saiu na Europa América em 96, salvo erro. 98, mas... 98 já? Pá, pronto, olha. É isso. Pronto, porque tu, enfim, já fizeste músico, arquiteto, foste ator, foste júri na Seleção Nacional, no Chuva de Estrelas, fizeste dobragens para filmes, adaptaste para português as canções do Pateta, participaste no disco de estreia do Polo Norte, portanto... Vou ser porta-voz do júri de Lisboa, sábado, hein? Boa. Atenção, no Festival RTP. Boa. Portanto, lançaste também, depois ainda vamos falar da tua carreira a solo, portanto, lançaste o disco a solo também, lançaste o teu primeiro romance, tens um livro chamado Calor, fizeste uma novela interativa, Venha o Diabo e Escolha. Fala-me lá um bocadinho disto que eu achei interessantíssimo. Olha, isso foi muito giro, porque estava tudo a experimentar as novas tecnologias e eu vi um blog do Público, do Jornal Público, que me convidou para fazer uma espécie de um livro, mas que fosse apresentado aos poucos, em capítulos, em folhetins, quase tipo novela mesmo. E eu queria uma história, juntamente com a minha editora, que era a Oficina do Livro, que foi primeiro publicada no site do Público e depois foi compilada para livro, mas com a oferta de um CD. E o que é que o CD do livro tinha? Tinha não só as histórias com os links, como havia online, para as pessoas poderem clicar no link e irem dar ao sítio, porque, pronto, escrever online tem essa vantagem. Estás a falar de um tipo qualquer ou de um sítio qualquer, podes pôr um link e a pessoa vai logo ver. Claro. E tinha alguma música ambiental também que eu gravei de propósito para essa novela. Não eram canções, eram coisas muito ambientais, muito experimentais que eu gravei. E basicamente era uma história passada em Lisboa, na altura de umas das eleições autárquicas de Lisboa, com vários personagens, desde o músico, do crítico de música, do jornalista, de uma estagiária, pronto, do escritor, uma série de gente que
que se conhecia assim por portas travessas, era mesmo uma novela urbana. E que depois tudo à volta de um candidato mistério à Câmara de Lisboa, que ninguém sabia quem era, e que estava a causar um grande rebuliço, e que suspeitava que ele era um candidato do Islão, da religião islâmica. Isto foi muito antes até de acontecer as outras complicações, mas tinha a ver com esse convívio das várias etnias e religiões que existem ainda hoje em Lisboa. Lisboa hoje é um grande caldeirão de gente de todo o lado, e ainda bem, e é um dos exemplos para o mundo, não é? Porque é onde toda a gente convive pacificamente, toda a gente é como quer, veste o que quer, come o que quer. É um grande exemplo que Portugal dá a esta nova Lisboa, se quiseres, como te chama o Dino de Santiago, a nova Lisboa, que é mesmo esse caldeirão, é verdade, esse caldeirão de culturas, e que raramente nos outros casos eu conheço de França, nos arredores de Paris, dos arredores de Londres, as coisas não são assim tão pacíficas quanto são cá. Há muita tendência para, nesses países, haver uma espécie de guetos, como os nossos imigrantes, que estavam todos juntos no mesmo sítio, e não, aqui em Lisboa está tudo disseminado, as pessoas há sítios que têm se calhar mais pessoas de um lado que do outro, mas todas as pessoas vivem e reúnem-se no Rossio e na Praça do Comércio e tal. É um exemplo muito grande para o mundo, acho eu. Exatamente. Bem, vamos falar mais um bocadinho de Delfins, falamos um bocadinho dos teus álbuns a solos e depois ficamos por aqui. Ok. Pode ser, Miguel. Delfins, fala-me só um bocadinho, portanto, vocês terminaram, quando terminaram os Delfins da primeira vez, achavam que já não iam voltar mais. Como é que foi esta vossa... Bem, repara, o que vai acontecer agora, em 2022, que era para ter acontecido em 2020, mas as razões que todos conhecemos não aconteceu, e vai acontecer, e agora no Rock in Rio, é uma reunião da banda para celebrar as suas canções. Ou seja, nós vamos ter um setlist incrível, que é só singles, basicamente. Vai ser uma noite fantástica. Mas nós vamos celebrar as canções. E porquê? Porque as canções continuam a ser ouvidas, continuam a ser pedidas. Todos os meses eu tenho o report das rádios. Há canções minhas que passam diversas, tenho para aí 120 passagens da rádio de canções de Delfins. É uma coisa incrível, não é? Uma banda que já acabou há 10 anos e que já tem, começou em 1984. E depois é isto, continua a rádio a tocar, não só as rádios, a M80 passa muito, mas a comercial às vezes passa, a Renascença, a RFM. Eu ouço sempre Delfins, ou Sou Como o Rio, ou Nasce Selvagem, ou a Cor Azul, ou a Bahia Cascais, a Canção do Engato, o Solto aos Prisioneiros, a Marcha dos Alinhados, o Saber Amar, quer dizer, ouve-se muitas canções de Delfins ainda hoje, e se elas continuam a ser ouvidas, isso fez com que nós aceitássemos a proposta. Se elas estivessem esquecidas e não dissessem nada à geração mais nova, nós não faríamos nada. Agora, quando eu vejo, por exemplo, ainda na semana passada, um pai que mandou uma fotografia de uma miúda que fez 10 anos e que o bolo de anos era os bonecos dos Delfins, porque ela é super fã, o tipo fica, uau, isto é incrível, ver uma miúda com 10 anos agora que gosta das nossas canções. E pronto, eu acho que nós fizemos aquelas canções clássicas que tivemos a sorte de terem resistido ao tempo, e que as pessoas continuam a gostar das melodias e das letras. A letra do Um Só Céu ou do Inverno, tanto podem ser daquela altura do Afeganistão como ser agora da Ucrânia, na realidade. Portanto, podem ser da guerra em Angola como na Ucrânia. E, portanto, são canções intemporais que resistiram ao tempo. Quando nos fizeram a proposta, nós dissemos, ok, mas isto não é o comeback no sentido. Nós não vamos para estúdio gravar discos novos, isso não vai acontecer. Nós vamos fazer um espetáculo para celebrar estas canções. Porque é o que as pessoas querem ouvir. Sejamos sinceros. Agora, os Rolling Stones anunciaram a semana passada a possibilidade de uma nova turnê europeia. As pessoas que forem ao estádio ouvir os Stones em Portugal, achas que vão estar muito interessados em ouvir o single novo? Até agir, mas querem ouvir aqueles temas de sempre, não é? E quando uma banda, como os Delfins, que chegou aos 25 anos, quando tem essa sorte, o que as pessoas vão querer ouvir é aqueles êxitos de sempre. Vão estar muito pouco receptivas a coisas novas, mais experimentais e tal. De modo que o que acontece é que eu usei a minha carreira a sol para fazer isso, para entrar numa via mais alternativa, mais experimental, onde eu pudesse também não fazer sempre a mesma coisa até ao fim dos meus dias. Se eu puder equilibrar isso com a Resistência, por exemplo, onde tocamos os grandes êxitos da música portuguesa, e também com o regresso aos concertos durante um período limitado dos Delfins, fico muito feliz, não é? Exatamente, muito bom. Então vamos esperar com expectativa pelo vosso concerto no Rock in Rio, porque acho que vai ser uma noite de emoção e de reviver o passado. Vai ser muito bom. Vai ser um espetáculo, no entanto, com olhos postos no futuro, porque os Delfins sempre usaram muita tecnologia ao vivo, na altura, o vídeo e tal, e hoje em dia
10 anos depois de termos acabado, há potencialidades que não existiam tecnológicas na altura. Portanto, vai haver assim algumas surpresas, além das canções de sempre, vai haver assim algumas surpresas bastante contemporâneas, digamos. Vamos ficar à espera. Tenho aqui uma pessoa que diz que nem toda a gente pode ir ao Rock in Rio porque não fazem num coliseu também. Vamos ver o que é que acontece. Claro, não sei, vamos ver o que acontece. Se calhar vai ser um pouco uma resistência quando voltou, era só para tocar 2 ou 3 vezes e já verdade, não... É verdade. Bem, eu não sei dizer o que é que será o futuro, mas também sei dizer que vamos estar a ensaiar 3 meses, depois só para fazer um espetáculo também é um bocado estúpido, não é? Na realidade. Tanto trabalho, depois para um espetáculo 2 horas, não é? Exato. Não sei, vamos ver. Para já este grande foco que é fazermos Rock in Rio, que foi um sítio onde a banda nunca foi, e depois logo se verá. Certamente. Muito bem. Noite e Dia, novo álbum, se calhar quando eu li isto era uma notícia que devia ser novo álbum a solo, e foi um trabalho criado à distância e a meias com o Rui Maia. Fala-nos deste trabalho, porquê deste nome e gostávamos de saber um pouco deste. Olha, eu tal como muitos outros artistas aproveitaram o confinamento, já que não se podia tocar ao vivo, para gravar e compor, não é? Foi o que eu fiz. E este Noite e Dia surge nos 2 confinamentos. Surge numa primeira fase eu sozinho, em casa, e lá no meu estúdio, num só céu, mas sozinho, a fazer esboços de canções, de temas mais experimentais, e depois uma fase também com a banda, já quando as coisas abriram, e já pude ir para a sala de ensaios com eles ensaiar. E, portanto, eu resolvi chamar Noite e Dia porque realmente tem um lado que é o lado de casa, não é? Um lado mais experimental, mais escuro do confinamento, que foi o lado que eu fiz a meias, à distância com o Rui Maia, sem nunca estarmos na mesma sala, e é um disco eletrónico, de experimentalismo eletrónico, com spoken word, é uma coisa muito diferente daquilo que eu tinha feito, mas aproveitei também esse compasso de espera para explorar novos caminhos, que é isso que me fascina na música popular, e depois tenho o lado A, que é o lado dia, que é o lado das canções pop, cujo single, o Déjà Vu, foi a primeira a avançar, onde realmente são canções para resultarem em palco, para serem tocadas em grandes palcos. Anunciei na terça-feira passada a minha presença no Sol da Caparica este ano, portanto vou dar aí um grande concerto com estes temas mais pop do Noite e Dia, também com outros temas da minha carreira e até alguns temas dos Delfins, que eu faço questão em tocar, e portanto estamos todos com muita fome de palco, e especialmente de poder estar num sítio grande, de poder estar em comunhão com muitas pessoas que também tiveram 2 anos bastante difíceis. Tenho várias pessoas que perguntam se tu querias cantar alguma música. Se estás disponível a cantar alguma coisa para nós. Aqui. Opa, sabes que o som, às vezes o som fica horrível nestas transmissões. Eu por acaso eu tinha lançado o Noite e Dia e tinha pensado, muita gente na altura fez-me proposta, podes tocar, o disco é um disco super produzido em termos de tecnologia e tal, não faz sentido estar a fazer. E depois eu próprio vi outros artistas a fazer e a ligação ia abaixo e o som é muito comprimido nestas coisas, portanto tem que ser coisas muito simples e eu normalmente não faço e depois, quer dizer, não é algo que eu acho que posso cantar um bocadinho, não é? Se as pessoas quiserem, mas não é algo que eu acho que artisticamente tenha muito valor ou faça muito sentido. Mas tu há bocado falaste há bocado no Inverno, que lá está, que é aquela canção que foi composta a pensar na guerra colonial dos nossos avós, mas regressando aos versos, realmente há lá muita coisa que podia ser usada hoje. Se calhar, embora não vá aqui para grandes cantorias, estou-me a lembrar, por exemplo, daquele verso A, do Aquele Inverno, pensando na Rússia e na Ucrânia, não é? Em que há aquela justificação da guerra, não é? O que é que justifica a guerra? Exato. Será o império, será a nação? E lembro que ela que é assim: há sempre a palavra nação. Os chefes trazem e usam para esconder a razão. A sua vontade, daquela verdade, perguntei ao céu: será sempre assim? Poderá o inverno nunca ter um fim? Não sei responder, só talvez lembrar o que alguém que voltou a contar.
Boa, Pronto, é só uma muito bem, brincadeira. meu. Muito giro, pá, muito Mas bom, muito obrigado, às vezes, Miguel. é engraçado ver que uma canção feita sobre um tema em 1986, escrita esta letra, em 2022, infelizmente, continua a fazer Infelizmente, sentido, não exatamente. é? É mais isso. Exatamente. Tínhamos uma pessoa que não sei se é militar, mas está na fronteira na Roménia, em Sirete, e que me É lá. mandou-te um abraço e estava a Um ouvir a grande música. abraço. Um grande abraço para eles, muita coragem, muita força e eu admiro muito as pessoas que estão a tomar decisões dessas e de poder estar a ajudar, não é? Há muita ajuda que é necessária neste momento e respeito muito isso. Exato. Olha, Miguel, em nome do agrupamento de escolas do Dr. Francisco Fernandes Lopes, agradecemos-te imenso esta oportunidade que nos deste, a nós e a todas as pessoas que nos estiveram a ver, foram bastantes, e até uma próxima oportunidade, Obrigado. nem que seja aqui no Algarve, tá bom? Tá bom? Um Muito grande obrigado, abraço Miguel. então. Um grande abraço Obrigado a também. todos. Adeus. Tchau. Obrigado.